Lucas capítulo 15. Nós vamos dar continuidade aqui à parábola do filho pródigo, que a gente tem entregado aos irmãos, interrompemos semana passada, porque estávamos no retiro de carnaval, da igreja de Batista da Lausanne, foi bênção, lá foi bem. A parábola do filho pródigo. Jesus continuou. O homem tinha 2 filhos, o mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. Ele começou a passar necessidade. Por isso, foi entregar-se aos cidadãos daquela região e o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira dos porcos comiam e ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, peguei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, peguei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, traga a melhor roupa e vista nele. Coloque uma anel em seu dedo e calçados em seus pés. Traga um novilho gordo e matem. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Esse lhe respondeu: Seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às suas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo e tudo que tem é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto, voltou à vida, estava perdido e foi. Vamos só dar uma rápida recapitulada nos 2 primeiros sermões que a gente comentou e falou aqui sobre a parábola do filho pródigo. Em primeiro lugar, a audiência para quem Jesus está contando. O texto começa dizendo que eles se reuniram para ouvir Jesus, e eles aqui está falando dos pecadores e dos publicanos. A sensação que temos é que essas pessoas tinham, e essa parte de reunidos indica isso, o hábito de querer estar com Jesus, o hábito de querer ouvir Jesus, o hábito de interessar por aquilo que Jesus estava anunciando. Muito diferente dos religiosos, os escribas, os fariseus, que criticavam Jesus. Criticavam Jesus porque Jesus andava com eles. E o que nós chegamos nesses 2 sermões é que a parábola do filho pródigo, Jesus não está falando para os pecadores. Jesus não está se dirigindo aos publicanos. Jesus conta a parábola do filho pródigo e o foco e o alvo de Jesus são os escribas, os fariseus, os mestres e doutores da lei, os religiosos. Então, toda vez que nós formos para a parábola do filho pródigo, nós temos que entender que a mensagem não é para aquele que está perdido, aquele que se desviou, aquele que perdeu o coração, está no mundo. Jesus está contando essa parábola para quem está dentro da igreja, para quem está mergulhado até o pescoço na religião, para quem conhece a Bíblia de ponta a ponta. É para essas pessoas que é o foco da parábola do filho. O que Jesus vai fazer contando esta parábola e a forma que ele está contando esta parábola é mudar o nosso
conceito daquilo, por exemplo, que é pecado. Mudar o nosso conceito daquilo, por exemplo, que é estar perdido. E mudar o nosso conceito de, por exemplo, quem pode se salvar. Porque nós já temos muito definido na nossa cabeça, né? Então, por exemplo, quem me ajuda aí? O que é pecado? Tudo que vai contra a vontade de Deus. O que mais? O que é pecado? Vamos, gente. Falar mal do próximo. Falar mal do próximo. O que mais? O que é pecado? Desobediência. O que é pecado? Rebelião. O que é pecado? Inveja. Roubar, matar. O que mais? O que é pecado? Vocês estão descrevendo tipos de pecado. Defina pecado. Se uma pessoa do mundo chegar para você, você fala que eu estou no pecado. O que é pecado? Longe de Deus. Longe de Deus. O que é pecado? Tudo que não agrada a Deus. Tudo que não agrada a Deus. O que é pecado? Orgulho. O que mais? O que é pecado? Tem uma definição que a gente fala muito em teologia, que é errar o alvo. Pensa no alvo. Toda vez que você atira fora do alvo é pecado. Quem é o alvo? É Deus. Se você estiver fora, é pecado. Se não está no alvo, é pecado. Vou ignorar mais uma coisa que é pecado. Tudo aquilo que fere a santidade de Deus. Tudo bem, vocês não estão errados. Mas minha proposta no final aqui é mostrar para os irmãos, dentro da parábola, que Jesus quer mostrar na parábola um pecado que talvez a gente nem imaginaria que fosse. Na parábola do filho pródigo, Jesus ele vai dividir a sociedade, dividir o mundo em dois tipos de pessoas. E você vai perceber que a riqueza que Jesus fala lá no seu ensinamento está presente hoje na nossa sociedade. Ele vai dividir em dois tipos de pessoas, em dois caminhos para se buscar a felicidade. Irmãos, se você falar para mim que você não está buscando a felicidade todo dia, a gente quer ser feliz. Você busca ser feliz, você trabalha, você quer ganhar um dinheiro a mais, você quer comprar um carro melhor, você vai trazer para você uma casa, a gente traz contentamento. Sim ou não? Queremos ser felizes. Nós buscamos isso, as escolhas que a gente faz, o livro que você escolhe para ler. Ninguém escolhe um livro para ficar deprimido, escolhe. Ah, eu quero me deprimir, eu vou com um amigo agora. É para isso? Não, né? Deixa eu ouvir uma música agora que eu quero tentar o suicídio. Não, ele não faz isso, a gente quer ficar alegre, quer ficar contente, ficar feliz. E a parábola do filho pródigo vai retratar exatamente isso na figura dos dois filhos. O filho mais novo vai representar as pessoas que escolhem o caminho do autoconhecimento em busca da sua felicidade. O que é o autoconhecimento? Eu vou em busca da minha felicidade. Eu vou fazer experimentos na minha vida, eu vou tomar decisões, eu vou tomar rumos, e são esses rumos que vão me dizer se eu estou certo ou errado. Eu não vou ouvir ninguém, eu não vou ouvir pai, eu não vou ouvir família, eu não vou ouvir tradições. A minha família tem uma tradição de que meu avô era médico, meu bisavô médico, meu avô médico, meu irmão, meu pai cirurgião médico, meus irmãos são, mas eu não quero ir por esse caminho. Eu vou fazer música, vou fazer teatro, vou fazer o teatro. Eu não quero ir por esse caminho, eu quero descobrir o meu caminho. E eu quero descobrir a minha felicidade, a minha forma. Não quero estar ligado a princípios de religião. E para eu ter feliz, eu tenho que estar dormindo na igreja, tenho que fazer isso, aquilo outro, ou tenho que ir lá me confessar, ou tenho que fazer isso, aquilo outro. Não, não quero. Não quero estar ligado a tradições. Então, o irmão mais novo são essas pessoas que querem ser felizes buscando o caminho de se conhecerem sem ninguém na porra deles. E o irmão mais velho representa o caminho de felicidade seguindo a conformidade moral, seguindo os princípios, seguindo as tradições, seguindo as regras.
seguindo o que você precisa que a sociedade coloque, o que vem ali na família. Eu não posso fazer isso, eu vou chocar, eu vou andar por este caminho. E bem na verdade, irmãos, cada um desses dois caminhos escolhidos pelos irmãos mais velho e mais novo, na verdade funciona como uma lente que mostra a forma que a gente enxerga a vida, que mostra como é a nossa compreensão das coisas. Ambos esses caminhos existem para que eu encontre um significado, eu encontre um valor, que me mostre como que eu encontro, que eu faço para encontrar os males desse mundo, enfrentar os males desse mundo, me ajuda a separar o certo do errado. Não falando que o caminho do filho novo é horroroso, o mais velho é bom, o mais velho é horroroso, não. Cada um tem o seu ponto de vista sobre isso. Veja, na época de Jesus, os fariseus, os mestres da lei, eles acreditavam que, óbvio, que Israel era o povo de Deus, era a menina dos olhos de Deus. Eles manteriam os fariseus na sua posição de privilégio como nação. E a sua questão de ser bênçãos de salvação, se eles tivessem uma obediência irrestrita da palavra de Deus. Então, não podia nem parar para pensar em desobedecer a palavra de Deus. Porque somente pela obediência estrita ali, você só conseguiria ser bem-sucedido na sua vida em obediência, mantendo essa retidão moral. Se você não tiver uma retidão moral, você não vai prosperar na sua vida. E o irmão mais novo vai se chocar com essa questão, como eu já disse anteriormente. Não vai estar ligado em obediência a regras, a convenções, a tradições. Ele vai formar o seu caminho. E você vai ver que quando esses dois caminhos eles podem andar em paralelo, mas quando eles resolvem se cruzar, eles vão se chocar. Porque um não tem nada a ver com o outro. Não é mais ou menos o que tem acontecido hoje com a política? As divergências políticas causam até racha políticas, pensamentos distintos. Por isso que fala que política, futebol, não se discute, religião não se discute. Mas nós entramos num ponto de polarização que agora tem discussão, a gente saiu do grupo, ficou, não entrou mais em contato uns com os outros, por conta que são de fato muito conflitantes. Quem está de um lado não aceita o que o outro está fazendo, quem está do outro lado não aceita o que o outro está fazendo. Os conformistas morais, por exemplo, afirmam mais ou menos assim: as pessoas imorais, aquelas que fazem do seu jeito, são o problema do mundo, e as pessoas moralistas são a solução. Aí, as pessoas do autoconhecimento, os advogados do irmão mais novo, as pessoas fanáticas e de mente fechadas, aquelas que se dizem donas da verdade, são o problema do mundo. E as pessoas progressistas e de mente aberta é que são a solução. Eu vejo isso claramente, por exemplo, em protestos. A turma lá do Greenpeace, do apoio, não sei o que, quer defender suas pautas, ataca uma galera que não é isso, a corrupção do risco. A turma que é conservadora vai lá e ataca essa galera que é o mal, né? Mal dos filhos, mal dos costumes, mal para isso, mal para aquilo. Só que o bem da verdade é que o que os dois grupos estão querendo dizer é que a nossa maneira e o caminho para colocar o mundo dos eixos é o correto. E se você não está do nosso lado, então você está contra nós. Jesus está trazendo esses dois formatos
através do filho novo e do irmão mais novo e do irmão mais velho. E aí eu quero que você já comece a pensar, de que lado Jesus está? Porque não é isso hoje que nós estamos na sociedade? Ou a gente abraça um lado, ou a gente abraça o outro. Ou você é vermelho, ou você é azul. Ou você faz arminha, ou você faz ovelha. Nós estamos realmente divididos. Agora eu queria que você pensasse em algo. Existem muitos irmãos mais velhos, e agora quando eu falar irmão mais velho, irmão mais novo, você já sabe o que significa, né? Você sabe o que significa. Existem muitos irmãos mais velhos que vestem uma roupa e uma vida de bastante aparência tradicional, mas tem uma válvula de escape numa vida secreta, em que nesta vida secreta impera o irmão mais novo. Você quer dizer? Quantos escândalos que nós temos aí fora, envolvendo pastores, padres e líderes religiosos de ordem sexual. Líderes religiosos envolvidos em casos de pedofilia, prostituição, de coisas que você olha assim, não é possível. Pessoas que eram moralistas, tendo uma vida secreta e hipócrita, irmão. O caso que vocês têm aí que nós estamos acompanhando, que você vê nomes e pessoas envolvidas. Eu fiquei besta de ver o nome do Bill Gates lá no bolo. Bill Gates. Que veste a roupa de filantropo, de boas ações, que ia doar bilhões da fortuna dele para filantropia, mas envolvido ali. Por outro lado, há também bastante pessoas liberais, pessoas que não aderem a religião nenhuma, mas que desprezam por completo indivíduos religiosos, conservadores, são incapazes de sentar junto com essas pessoas para conversar. E fazem isso com toda a hipocrisia, farisaísmo e arrogância dos piores fariseus. Então você vai ver que nós temos problemas dos dois lados. Nós temos hipocrisia dos dois lados. Um rápido raio-x de novo para relembrar o que esses dois irmãos perdidos fizeram. O irmão mais novo, ele humilha a família. A atitude dele, eu já preguei isso nos outros domingos, porque ele pede ali um ato de ofensa à família dele na sociedade. Ele fica totalmente descontrolado. Ele se aliena do pai, e o pai, naquela história, representa Deus. E qualquer um que ouvisse essa história sob a perspectiva do irmão mais novo, chegaria à conclusão: esse menino está longe de Deus, está afastado de Deus. Eu já disse que nós muitas vezes já comparamos pessoas próximas que se afastaram com o irmão mais novo. É vida de alguém que você conhece, tá? O irmão mais velho é meticulosamente obediente ao pai. E, por analogia, ao ser obediente ao pai, aos mandamentos de Deus. Já que o pai é Deus. Se mostra uma pessoa controlada, é muito disciplinada. Qualquer mãe, qualquer pai falaria que o irmão mais velho é o homem dos sonhos para casar com a sua filha. Entregaria a sua vida, pode casar, porque esse daqui é o marido dos sonhos. Então você vai lendo e depois você vai percebendo que nós temos dois filhos. E um dos filhos é mau, à luz dos padrões que nós temos na sociedade, os padrões convencionais.
e o outro é bom. Só que os dois estão alienados, os dois estão dispersos, os dois estão perdidos em relação ao seu pai. Então, o que eu mencionei anteriormente, que é um erro você achar, como você está na sua Bíblia aí, e eu, se fosse você, até arriscaria o título. Não é a parábola do filho perdido, é a parábola dos filhos perdidos, porque nós temos dois filhos perdidos. Só que veja que interessante, eu li o texto, você conhece a história. Jesus, que é um grande contador de histórias, e lembre-se, olha o foco, para quem Deus está contando a história? Para quem? Os fariseus. Ele vai contando a história, e os fariseus são representados por quem na parábola? Por quem? Mais velho. Jesus vai contando a parábola de uma forma, e pensa, né? Naquela época não tinha televisão, naquela época não tinha WhatsApp, naquela época não tinha rádio, naquela época de fato era a tradição oral e era o contar histórias, e as pessoas iam imaginando, as pessoas iam sentar e contar, conta mais, e agora, como é que as pessoas entravam mesmo como se fosse um filme, como se fosse uma série, como se fosse aqui. Então, Jesus estava contando e eles estavam animados. Como é que vai acabar isso? Que história é essa? Tanto quando Jesus já começa a falar, o filho mais novo pediu a herança, o pessoal, meu Deus, essa história promete. Sabe aquele filme, sabe aquela série, que já no começo é um negócio que te choca? Você meu Deus, é assim. Quando Jesus começa, o pai tinha um homem, tinha dois filhos, o mais novo é pai, já faz essa pessoa, a pessoa vai cair na cadeira, porque já é fora dos padrões. E eles estão ali, o que vai acontecer? Aí vem, aí volta, dá, e lá, e volta, e o pai perdoa, já estão pegando o sermão, já ficaram chocados com o perdão do pai. Tinha que voltar para fora, o pai vai lá e perdoa, aí de novo ele fica. E agora, aí o irmão mais velho, o irmão mais velho vem e insulta o pai tem que sair. Lembra, eu comentei lá, o poderoso chefão, você viu o poderoso chefão saindo lá? Não. O patriarca daquela não ia ao encontro do filho, ele ficava esperando o filho tinha que lamber no chão e beijar o pé e não perdoa. Mas este pai subiu. E Jesus está contando a história. E nós vamos chegando no final da história. E no final da história há um banquete. E quem está lá dentro do banquete celebrando? Quem? O filho mais novo está lá participando. E o filho mais velho, vindo do campo, chega, não entra, pergunta o que está acontecendo e se recusa a entrar. E aí o pai, de novo, na sua posição, se humilha, porque não deveria ir ao encontro, ele vai ao encontro e diz o texto que o quê? Falou uma vez só para ele entrar? O que diz aí no seu texto? Ele o quê? Ele insistiu. O insistir não é uma, são várias vezes atormentado. O pai gastou tempo ali com ele. O menino, não. E o povo está ali esperando. Como é que vai acabar isso? Então aqui, preste atenção numa coisa que está por trás dessa história. O filho mau participa do banquete do pai. Quem é o pai? Deus. Mas o filho bom não o acompanha. O amante das prostitutas é salvo, mas o homem da retidão moral continua o quê? Perdido. Olha onde Jesus está levando essa história. Olha o que Jesus está provocando os religiosos daquela terra. E por que isso acontece? Porque, irmãos, a resposta é muito simples. O coração dos dois irmãos e o estilo de vida dos dois, por mais que a gente ache que sejam discrepantes aparentemente, são muito mais parecidos do que nós podemos imaginar. São muito mais parecidos. O coração dos dois irmãos. Vê uma coisa? O que o filho mais novo queria na vida? Ele se irritava porque tinha que compartilhar os recursos com o pai, tinha que se sujeitar ao pai, tinha limitações ali. O mais novo queria tomar suas próprias decisões. O
queria ter o controle restrito sobre a sua riqueza. E como é que ele conseguiu isso? Ele deu um grito de independência, ele rompeu, ele teve um lance de ousadia, não estava nem aí se desgraçar a família. Ele foi lá aos finalmente e tomou uma decisão e conseguiu. Deixou um rastro de inspeção para trás. Pegou e vazou. Conseguiu. E o filho mais velho? Se você parar para analisar o filho mais velho com uma lente um pouco mais profunda, você vai perceber que o irmão mais velho queria a mesma coisa. A mesma coisa. Ele tinha um milindre com relação ao pai igual ao irmão mais novo. O irmão mais velho também desejava a riqueza do pai, mas não do pai em si. Veja que interessante que o texto vai dizer que enquanto o filho mais novo foi com sua riqueza para um lugar distante, o filho mais velho fica por perto e nunca desobedeceu. É aqui agora que Jesus começa a definir o que é pecado. Você se segura na cadeira aí. Foi este caminho aqui que o filho mais velho escolheu para obter o controle sobre o dinheiro, sobre a riqueza do seu pai. Mais ou menos ele estaria falando assim: pai, eu jamais te desobedeci. Eu estou aqui, jamais te desobedeci. Então, por isso, você precisa fazer da minha vida e as coisas aqui do meu jeito. Eu preciso ser consultado. Eu deveria ser consultado. Como é que você faz esse nome sem falar com ele? Como é que você toma essa decisão? Olha, que filho falando para quem? O coração dos dois irmãos eram iguais. Guarda isso, eram iguais. Os dois filhos tinham um ressentimento pela autoridade do pai. E os dois filhos queriam escapar da autoridade do seu pai. Os dois irmãos queriam alcançar uma posição em que eles pudessem dizer ao pai o que fazer. Em outras palavras, ambos se rebelavam e se rebelaram. Mesmo que um tenha feito algo muito ruim, o outro ser extremamente bom. Quem foi aqui extremamente bom, é o filho mais velho, também estava no gesto profundo de rebelião. Ambos estão distantes do coração do Pai. Ambos estão perdidos. Deus começa a contar essa história e, na verdade, ele vai aprofundando, ele vai mergulhando um pouco mais, dizendo que você, presta atenção agora, você pode se rebelar contra Deus. Você pode se manter alienado em relação a Deus, tanto quando você quebra as regras, como quando você obedece a todas as regras de forma diligente. Vou repetir. Você pode estar em rebelião contra Deus, estar longe e alienado de Deus, tanto quanto você quebra as regras como irmão, como você obedecer a todas as regras de forma diligente, de forma pontual. Ainda assim, o fato de você obedecer te leva a aqui está uma mensagem que Jesus está chocando os religiosos.
A obediência, presta atenção agora, a obediência zelosa à lei de Deus pode servir como meio de rebeldia contra Deus. Bugou aí? Bugou? Quem está na misericórdia? Uma historinha que nós colocamos nas nossas igrejas assim, o pessoal lá era mais alegre. Aí o pessoal começou a dar uma batalha, o pessoal, Deus! Deus! Envia Deus! E lá no cantinho, assim, assim, do lugar, assim, explica Deus! Presta atenção um pouquinho. Você é capaz de fugir de Jesus enquanto Salvador, observando as leis morais. Quando você, presta atenção, você vai entender agora. Quando você começa a obedecer piamente as leis morais, uma atrás da outra, e como o filho mais velho, você nunca desobedeceu. Eu nasci na igreja, eu cresci batizado, casei na igreja, casei na igreja, nunca me desviei, sempre entreguei tudo, mas eu sou destino. Eu oro, eu dou meu dízimo, eu dou a palavra, já me abri 2 vezes no sol, mas você começa. Quando você começa a categorizar e agir desse jeito, você começa a entrar no entendimento que você tem direitos. Você começa a entrar num relacionamento com Deus em que Deus lhe deve respostas de orações, Deus lhe deve uma vida boa, Deus lhe deve ingresso no céu quando você morrer. Por quê? Porque você vive tudo que você nunca desobedeceu. Bem, na verdade, você não precisa de um salvador que perdoe você pela vida, porque você é seu próprio salvador. Você nunca desobedeceu. Um cristão como eu, nossa, quantas vezes nós expressamos, quantas vezes nós falamos, né? Eu nunca me desviei. Enche o peito. Nunca saí do caminho. Né? Agora aí uma vez só, aí a gente começa os louros e as glórias, a gente vai aprender na religião, depois toda. Eu cansei de conhecer pessoas assim. E muitas vezes fala alfinetando as outras pessoas como se fossem os inferiores. E nós começamos a listar essas coisas. Mas sabe quando isso fica evidente? Vou falar como fica evidente, talvez você até agora tenha entendido. Quantas vezes nós vem a provação, vem a batalha, vem a luta, é o exame lá que você não esperava o resultado, você está enfermo. Roubaram você, você caiu num golpe, levaram o seu carro, levaram os seus bens, e aí a primeira coisa que você faz com Deus é o quê? É jogar na cara de Deus o tempo que você serve, as coisas que você já fez por Ele, e por que Ele deixou isso acontecer com você? Ou por que Ele não está te abençoando? Ou por que Ele não deu aquela promoção, aquela porta de emprego? Ou por que aquilo não deu certo? Por que os outros estão prosperando e você não? Se desde a minha infância eu estou na sua casa, se eu faço isso, se eu entrego disso, se eu dou oferta para missões, se eu ajudo a campanha, se eu faço pá. É aí que mostra quem nós somos. E aí tem o irmão mais velho que nós. Quando listamos, jogamos na cara de Deus, eu tenho direito, o Senhor tinha que me abençoar. Só falta nós termos isso, pegar Deus no glória e dizer, como o filho mais velho que eu. É quando vem a prova, quando vem a luta. Irmãos, Deus já fez isso com Deus. Quantas vezes eu cheguei a Deus e disse, Senhor, eu deixei essa minha carreira no direito, eu te servi, atendi seu chamado. A Sofia pegou, e não tinha aqui para trás. Eu cheguei para Deus e falei assim, eu sei mais de vitória, eu obedeci o Senhor, entendi de mim, para esses irmãos queridos aqui, e o que eu
Estamos aqui, eu sou pastor. Óbvio, claro, eu trabalho no mercado todo. O Espírito tem que falar comigo. Tem que abandonar, que eu abandonei isso. Mas é muito difícil chegar com os irmãos. Como filho mais velho, você acredita que Deus tem que abençoar e ajudar, porque você deu tudo para obedecer, você não é uma pessoa. Jesus talvez possa até lhe ajudar. Jesus pode até ser um exemplo para você, uma inspiração. Mas Ele não é seu salvador, porque você é o seu força. Tem muita gente que se acha assim, nas igrejas. Igreja Batista, principalmente. Já cansei de igreja assim. Se igreja não sou igreja. Nós oramos essa igreja aqui, nós oramos listando as coisas que já fez também para Jesus. Aqueles irmãos queriam, não era o pai, era a riqueza. Quantas vezes não se relaciona com Deus assim? Nós queremos Deus por conta do que Deus pode dar para nós. Você não sabe Deus por ele. Jesus não faz o que ele dá, não sei o quê. Não busca Deus pelo que ele é. Mas pelo que ele pode dar. Não é horroroso quando você descobre que alguém está se aproximando de você porque quer algo que é ruim demais. Ela não quer você. Ela quer você como proporcional. E aqueles dois irmãos estão representando isso de caminhos diferentes. Há duas maneiras de sermos nosso próprio Senhor e Salvador. Ou você quebra todas as leis morais e estabelece o seu próprio rumo, que é o caminho do irmão mais novo. Ou você segue todas as leis e você é muito bom. Nunca é desafio. Nunca é fácil. Nunca é tempo. Nunca é jeito. Nunca é jeito. Interessante que você está vendo essa história, ele não vai dividir o mundo entre mocinhos morais e os bandidos morais. Apesar dos dois filhos estarem errados, o pai da história se preocupa de forma igual com ambos. E ele vai convidar os dois a participar do convite. Não só. Jesus não tem lado aqui. Jesus não está escolhendo um lado aqui. Os dois estão igualmente errados. Mas o amor de Deus alcança os dois igualmente, de forma igual. Não há distinção. Não há preferência da parte do Senhor. Todos estão errados, os irmãos, mas todos são amados. E todos são convidados, os dois irmãos, a reconhecer tal fato e a ter uma mudança. Agora, eu quero caminhar para o final e fazer uma provocação para os irmãos, porque a gente vai. Essa provocação vai ser muito bem. Lembre, nós estamos falando de uma história que Jesus está contando. Jesus está construindo uma história para provocar nos seus ouvintes uma reflexão. Por que Jesus constrói essa história? E na construção ele está estabelecendo que um filho seja salvo da sua relação com o pai e o outro não. O irmão mais velho foi salvo, o irmão mais velho entrou no banquete. Não sabemos. Até onde Jesus conta, não. Mas Jesus termina isso. Pumba, acabou a luz. Foi mais do que você. Não, vai ficar desse jeito. Como assim vai acabar desse jeito? Hein? Na hora que o Corinthians ia fazer o gol lá, ele acabou a Jesus, ele para a história ali, porque ele quer que os religiosos respondam a pergunta.
Ele quer que os religiosos respondam se vão ou não entrar no banquete. Porque entrar no banquete significava o quê, para o irmão mais velho? O que mais? Mais profundo. Entrar no banquete para o irmão mais velho significava o quê? Perdoar quem? O irmão mais novo que acabou com a herança dele. Então Jesus interrompe a história e está dizendo assim para os religiosos: responda você agora, você vai perdoar o seu irmão? Qual vai ser a sua atitude? E aqui para os religiosos, que são os irmãos mais velhos, quem está contando, quem está confrontando. Só que o que ainda se Jesus quer dar aqui, muita atenção. Os dois projetos de autossalvação, tanto a questão de autoconhecimento, quanto a questão de moralidade, eles são perigosos. Só que olhar para o irmão mais novo, sabe aquela coisa que está na cara? Está evidente. Ele rompeu a vista de todo mundo. Ele rompeu, saiu, estava as caras de todo mundo. Eu vou dar 2 exemplos para você. Pensa que entra uma mulher em qualquer lugar, com a roupa apertada, decote, andar sinuoso ali, olhando para os homens. Não está meio que na cara que vai dar B.O. Aí a mulher já pede o seu nome aqui. Pensa aí. Está na cara. Agora, sabe o que não está na cara? Aquela pessoa que chega toda bem vestida, toda não sei o quê. Graça a Deus. Aí de repente, outro dia vem, mostra a mão no seu ombro. Aí daqui a pouco, outro dia vem, está conversando ali, passa, um perfume, você vai para outro dia lá, vem aquele perfume, você vai para nossa. Esse é a vida. Aí eu vou bem, dá uma mão para você. Daqui a pouco está tão perto da sua orelha. Ninguém vê, ninguém imagina, ninguém mais está acontecendo. O que aconteceu? Nossa. Você não foi mais velho, ele estava lá, ele era obediente, ele trabalhava, ele era um homem exemplar. Era um homem para qualquer mulher se casar, era um homem que qualquer mãe você teve um filho. Só que o problema é que Jesus está apontando para esse caminho, que ele é o mais perigoso dos dois. Por quê? Porque aqui envolve uma cegueira espiritual. Aquele rapaz era incapaz de entender o que estava acontecendo consigo mesmo. Revela que era cego para os acontecimentos. E geralmente quem está lotado no espírito de irmão mais velho não consegue enxergar isso. Não, eu? Como assim? O que eu estou fazendo aqui? Nossa, tanto que eu já servi a Deus na igreja. Nossa, eu? Eu estou lá, sempre que as igrejas, a porta da igreja se abre, eu estou lá, eu chego mais cedo, eu faço isso, aí sempre você pega Jesus e Jesus fala assim: isso não tem nada a ver. Isso não é. Isso não é. Para de achar que as coisas que você faz é caminho para a sua salvação. Domingo que vem, eu quero convidar você que vem. Porque Jesus, nessa parábola agora, começa a mudar a questão de pecado. Veja que interessante. Quando eu perguntei a vocês o que era pecado, lembra das coisas que vocês responderam? Mas ninguém respondeu obedecer zelosamente a lei de Deus. Alguém respondeu? Não? Não, só não obedecer. Ninguém falou obedecer zelosamente a lei de Deus. Pastor, eu ainda discordo. Não fica na sua discordância. Domingo que vem você vai entender mais um pouquinho por que obedecer. Porque Jesus vai mergulhar mais ainda e mostrar que não é só a atitude, tem algo por trás disso. Mas a obediência aqui
Se você usa a obediência para manipular, eu vou dar um exemplo. Jejum. Jejum é uma disciplina espiritual bíblica. Você pode jejuar, você pode não jejuar, você não tem o hábito de jejuar, enfim. Mas de repente, você está querendo algo de Deus, você está querendo alguma coisa, você quer que seu filho entre no seu filho, você quer fazer nada, você começa a fazer uma campanha de jejum. O que é isso, se não querer manipular a Deus? E se depois da campanha de jejum der errado e Deus não falar nada para você, não respondeu o que você faz? Porque de repente baixa o nosso coração. Como é que está tentando descer na cena? Vamos de oração. Vamos ensinar. Vamos ofertar. Vamos deixar aqui. Aí de repente vai dar certo. Mas daqui a pouco você para. Não faz mais. Não dá sequência. O que foi aquele período que você fez? Jogando o quê? Querendo manipular a Deus. Através do quê? Da obediência. De cumprir os mandamentos. Você não dizima porque você não quer que o decorador venha. Você não dizima porque você não precisa cumprir. Você dizima o seu oferta porque você ama Deus. Porque você entende que Ele te dá tudo e não te custa entregar algo. Eu associo muito o meu relacionamento com a água. Eu a amo de tal forma que ainda não me custa fazer. Esses dias aí aconteceu um negócio. A gente estava voltando do retiro do carnaval, na terça tarde, e o nosso carro quebrou. Quebrou, o motor lascou, gastamos 5 mil para arrumar o motor, tinha que voltar de guincho, enfim. O que aconteceu? O carro parou numa subida, estava meio estranho lá em cima, a gente parou, chegou no guincho, aí eu tive a ideia de, eu estava com a porta aberta, fui descendo de ré, para poder achar uma sombra, porque estava com sol, assim, era quase 3 da tarde, 2h30, aquela lua, uma sombra, a gente parecia aquele desenho do deserto, a gente estava no deserto, sabe assim? A bonitinha estava com as pernas para fora, tá? E eu assim, vai para dentro. E comecei a descer o carro. Que era um negócio assim, absurdo, era na Dos Tavares. Quando eu cheguei lá, que por lá embaixo, aquilo lá vai para mim, então, eu parei o carro continuava. Ela assim me lembrou assim, meu chinelo. Falei nele, eu deixei lá em cima. Era muito que eu sofri sozinho. Tinha uma acompanhante com a gente que nem se ofereceu para subir lá. Inútil. Ela não podia ir descalça. Sobrou para ele. E fui, mas eu a amo. Não, eu não amo. Quando você ama, você faz sacrifícios. Quando você ama, não me custa. Quando você ama, não me é pesado. Então, Jesus está, se você lembrar do primeiro sermão que eu fiz, na parábola do filho pródigo, Jesus está contando assim uma forma de mudar o nosso relacionamento com Deus. Com Deus. Então, meus irmãos, eu, por exemplo, quando estava estudando esse sermão para fazer com os irmãos, sim, identifiquei na minha jornada cristã muitos momentos de irmão mais velho, em que eu joguei na cara de Deus, em que eu revoltei com Deus, eu joguei coisas que eu fiz para Deus, por ter feito para Deus, eu esperava que Deus tivesse feito coisa para mim. Mas eu nunca
Lucas Ferreira, eu odeio. Eu estou trazendo essa palavra, porque eu quero que você mude. Você identifique, se é mais novo, se é mais velho, e que entenda essa questão. No próximo domingo, Jesus agora mudou o paradigma do que é pecado. E o que é estar perdido? O que é estar perdido? Eu já acho que aqui estava no carnaval, né? Até no retiro eu falei sobre isso. Assim, a gente acha claramente que perdido ele está no sambódromo nesse momento. Mas Jesus não está contando a parábola para a galera que estava no sambódromo. Ele estava contando a parábola exatamente para quem estava dentro do retiro. Então é possível que você que está me ouvindo aqui, que tem anos e anos de igreja, talvez se fundou essa igreja, esteja completamente perdido dentro da casa do Pai. Pensa nisso. E a gente continua em nome de Jesus. Amém?